Alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4 de 2021. Lembrando, que esse aí é o último PET, estamos aí no 4º bimestre. Muitos de vocês já estão voltando aí para a escola no ensino híbrido, mas a gente vai ter vídeo aqui toda semana, então eu vou continuar fazendo os vídeos dos PETs. Então, já se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, curte, comenta e compartilhe com os colegas de vocês, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana, o tema que o PET traz pra gente aí vão ser políticas imigratórias para o Brasil e o branqueamento do Império. Primeiro, o PET traz uma reflexão aí sobre a escravidão. Um dos pilares da colonização que se manteve durante o Império foi a escravidão, tida como essencial e garantidora dos privilégios, principalmente da população descendente de portugueses. A escravidão passa a ser combatida no século XIX devido às mudanças econômicas advindas da Revolução Industrial. Então, em todo o Império, a gente vai ter esse embate com aqueles grupos que se colocam contra a escravidão e aqueles grupos detentores de escravos que continuam a favor da escravidão. A Inglaterra vai ser primordial aí nessa luta contra a escravidão. Olha só, já em 1831, a Inglaterra, nação que encabeçava a luta abolicionista no Ocidente, pressionava o então imperador Dom Pedro I a tomar medidas como reduzir e eliminar o tráfico e uso de africanos escravizados. Pouco tempo depois de sua abdicação, foi promulgada a lei que proibia o tráfico transatlântico de escravizados, em 1831. Porém, a falta de fiscalização fez a lei não ser cumprida. Então a Inglaterra vai pressionar o Dom Pedro I para acabar com a escravização de pessoas. Depois da abdicação, a gente tem essa primeira lei proibindo o tráfico, mas essa lei não vai ser cumprida porque não vai ter fiscalização. Bom, mas a Inglaterra vai continuar fazendo essa pressão. E por quê? Olha só, os ingleses interessados nas populações africanas como mão de obra e mercado consumidor e imbuídos da justificativa da missão civilizadora. As populações europeias, brancas, cristãs e industriais, deveriam levar seu modelo civilizatório para as demais regiões do planeta, onde habitavam povos bárbaros e primitivos, passaram a difundir a ideologia de superioridade racial branca como justificativa à expansão e expropriação neocoloniais. Então a Inglaterra, por que ela vai se colocar contra a escravidão, a escravização de pessoas? Não é porque ela era boazinha e ela queria o bem das pessoas, não. Ela vai ter alguns interesses aí. Primeiro, o interesse de mercado consumidor, Ela produzia muita coisa e ela precisava de gente para comprar. E escravizados não recebem salário. Então ela queria que todos, fossem assalariados para que tivessem dinheiro para comprar os seus produtos, E ela também precisava de mão de obra, Então mão de obra barata, Então ela vai se colocar aí contra a escravidão. Nesse discurso contra a escravidão, os europeus vão se colocar como sendo os grandes responsáveis por levar a civilização aos africanos. Então, essa ideia de que a população europeia, branca e cristã, era melhor. Então, é uma visão extremamente racista, uma visão racista de que os europeus eles são melhores do que o resto do mundo, do que principalmente aí os africanos. E aí, era como se os europeus como fossem muito bonzinhos, muito benevolentes, e eles iriam levar a civilização para os africanos. Iriam colocar fim na escravidão, iriam levar a fé cristã para eles. Como eu já falei, uma visão racista, e interesses econômicos aí por trás de tudo isso. Agora vamos falar da Lei Eusébio de Queiroz. Em meados de 1850, o governo do imperador Dom Pedro II aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de pessoas escravizadas para o Brasil. A proibição de trazer novas pessoas escravizadas ia de encontro com duas questões. Então a gente vai pensar o seguinte: em 1850 a gente tem uma lei que efetivamente proíbe o tráfico de escravos e a gente não vai ter mais nesse tráfico internacional de escravos. A escravidão vai continuar, eles vão continuar vendendo e comprando escravizados, mas isso dentro do território. E por que eles aprovaram essa lei? Primeiro, o grande contingente de negros e descendentes tornava o poder da elite branca brasileira cada vez mais frágil. Então a sociedade brasileira ela tinha uma população de negros e descendentes muito grande, e os brancos tinham medo de que eles se revoltassem, que eles se unissem. E além disso, a gente vai ver que a Europa vai passar por um processo de excesso populacional. Então a gente vai ter muita gente na Europa, e eles precisavam deslocar essas populações para alguns lugares, Bom,
Uma outra lei muito importante, pessoal, vai ser a Lei de Terras, também aprovada em 1850. Olha só, meses depois, né, da Lei Eusébio de Queiroz, foi aprovada a Lei de Terras, que permitia o acesso às propriedades territoriais somente pela compra. O acesso somente pela compra elevou a concentração fundiária no Brasil e impossibilitou ex-escravos, brancos pobres e imigrantes a ter acesso à terra, garantindo dessa forma mão de obra para os cafezais, que não poderiam contar mais com escravizados, forçados a atravessar o Atlântico e trabalhar no Brasil. Então, logo depois, né, do fim, né, do tráfico de escravos, a gente tem essa lei de terras. Essa lei de terras dizia o seguinte, que a posse de terras ela só poderia ser concedida através da compra. Então você tinha que comprar de alguém essas terras. E os preços das terras vão ser muito elevados. O que isso vai fazer? Né? Qual que era o objetivo dessa lei? Era que os ex-escravos não tivessem condições de comprar. Não tivessem condições de ter a sua própria terra. Então, como eles não teriam condições de ter a sua própria terra, eles iriam continuar trabalhando para os grandes proprietários de terra. Além disso, os imigrantes que estavam chegando no Brasil, eles não teriam dinheiro para comprar essas terras. Então, eles também teriam que teriam que vender a sua força de trabalho. Então, ele teria que continuar trabalhando para alguém. Então, esse foi o grande objetivo da Lei de Terras, né? Impedir que tantos ex-escravos, brancos, pobres e imigrantes tivessem acesso à terra. E a concentração fundiária, ou seja, a concentração de terras, vai continuar nos grandes proprietários, naqueles que já há muito tempo tinham a posse dessas terras e que tinham dinheiro para comprar mais. Bom, e a imigração europeia? Algumas ações de incentivo à imigração europeia para fazendas cafeeiras no sudeste brasileiro começaram a ocorrer. Uma das primeiras ações foi o sistema de parceria. Por esse sistema, cada família imigrada da Europa era responsável por um certo número de pés de café e por um roçado de subsistência. Os lucros eram divididos entre os fazendeiros e as famílias imigradas. Então, a gente começa a ter um processo de imigração europeia. Então, começam a vir europeus para o Brasil. Por quê? Porque os grandes proprietários de terra, eles percebem que a escravidão ela não vai durar muito tempo. E eles vão precisar de uma nova mão de obra, né? E como eu já falei, a gente tinha um excesso populacional na Europa. Então, as pessoas começam a vir para cá. No início, né, vai ser proposto esse sistema de parceria, em que a pessoa vinha para cá, né, e ela recebia uma terra para poder produzir algumas coisas para ela, e o lucro, né, era dividido entre o dono da terra e essa família. Só que isso não vai acabar bem, isso vai gerar alguns problemas. Por quê? Logo, a situação dessas famílias foi se tornando insustentável, dívidas da viagem, de compras de alimentos e ferramentas, trabalho pesado na lavoura, maus tratos. Alguns imigrantes chegaram a se rebelar e o governo da Alemanha chegou a proibir a imigração de sua população pobre e ociosa para o Brasil, devido à condição semelhante à escravidão dos negros. Então, quando eles vinham para cá, eles já estavam devendo por causa da viagem e o lucro nunca era dividido de forma igualitária. Os senhores tratavam, né, os imigrantes como eles tratavam os escravos, então com violência, né? Então isso tudo vai gerar uma insatisfação muito grande nesses imigrantes, né? Muitos deles vão até se revoltar e o governo alemão vai chegar a proibir eles de virem aqui para o Brasil. E aí o governo brasileiro vai ter que tomar uma medida para poder resolver esse problema, para poder garantir essa vinda, né, desses europeus. Vai ser a imigração subvencionada. Para evitar a falta de mão de obra, o governo imperial passou a subsidiar a imigração, ou seja, o governo pagava essa viagem. Através da política de imigração subvencionada, o governo brasileiro custeava o translado das famílias europeias interessadas em imigrar para o Brasil e os auxiliava nas negociações dos contratos de trabalho com as fazendas cafeeiras. Então o governo entra pagando a viagem, trazendo esses europeus para cá e também nessa relação, né, entre o dono da fazenda e os imigrantes. Ao governo brasileiro também interessava a consolidação das fronteiras do país, principalmente na região sul, onde alguns conflitos com as nações vizinhas ocorreram. Dessa forma, o governo imperial oferecia lotes de terras a quem desejasse plantar. Alemães, ucranianos, poloneses, russos, por exemplo, foram para essa região em busca de sonho da terra própria. O governo também não queria só suprir essa mão de obra, ele queria povoar algumas regiões, como do sul do Brasil. E, de fato, é uma região que a gente tem ainda hoje uma colônia muito forte, né, de europeus. Né? Então, esses europeus vieram subsidiados pelo governo, né, que tinha o objetivo de garantir mão de obra e também, né, consolidar as fronteiras, consolidar a gente morando lá no sul, para que você não tivesse, né, risco de invasões de outros países, ok?
Pessoal, um conceito importante da gente entender é o conceito de darwinismo social. Olha só, esse processo migratório associado aos ideais de superioridade racial branco permitiu a aplicação de uma política de miscigenação, misturar negros, pardos e indígenas com brancos, baseada no conceito eugênico de que raças superiores, ao cruzar com raças inferiores, iam transmitindo suas características positivas e selecionando dessa forma os mais aptos. Darwinismo social. Aí agora eu tenho que chamar atenção para alguma coisa. Primeiro, essa é uma visão racista, errada, né? Não existe isso de raças superiores e raças inferiores, né? Eles pegaram uma teoria, a teoria de Darwin, e aplicaram nessa questão social, né? Aplicaram aí com a ideia de raças superiores e inferiores, né? Na verdade, essa é uma visão racista, é uma visão errada, né? O Darwin não tem nada a ver com isso, ele não colocou nada disso no papel, né? Foi uma aplicação da teoria dele, né? Que na verdade servia como justificativa para a exploração dos africanos, beleza? Bom, pessoal, agora vamos à parte que vocês mais gostam aí. Vamos às atividades. Na número 1, leia o texto. No século XIX, as referências ao trabalho livre no setor de exportação tornam-se mais frequentes. O trabalhador livre continua em destaque nos cargos de confiança, como feitor ou transportador. Também era comum usar o trabalhador livre nacional, chamado camarada, para tarefas perigosas, como o desbravamento da mata, em que um acidente poderia acarretar despesas inconvenientes, se o acidentado representasse um investimento para o fazendeiro. Como teria dito o caso com o escravo ou com o imigrante de passagens custeadas. Serviços de baixa rentabilidade também se encontram entre as tarefas dos trabalhadores livres. A esses tipos de trabalhadores livres devem-se acrescentar os moradores e agregados que ganhavam direito de usufruir a terra alheia em troca de seu trabalho ou de uma porção dos frutos de seu trabalho naquela terra. Essa gente constituía uma mão de obra para uso eventual durante épocas de maior atividade, como a safra, e também fornecia produtos de consumo para a fazenda. Quem era o trabalhador livre nacional? No Brasil Império, e quais as principais funções desempenhadas por esses trabalhadores. Então, né, segundo o texto aí, quem eram esses trabalhadores? Aqueles que não eram escravizados, eram trabalhadores livres, então brancos pobres, ex-escravos, todos eram trabalhadores livres. Eles realizavam trabalhos de confiança, tarefas perigosas, de baixa rentabilidade, né? Então, essa mão de obra era direcionada para esse tipo de trabalho. Ali no final também fala de trabalhadores em atividades na safra, né? Então em momentos de colheita, então às vezes eles forneciam produtos para as fazendas, ok? Na número 2, uma questão aí da FUVEST de 2009, a imigração de italianos desde o final do século XIX e a de japoneses desde o início do século XX no Brasil estão associados a, então, alternativa A, uma política nacional de atração de mão de obra para as lavouras e as transformações sociais provocadas pelo capitalismo na Itália e no Japão, uma demanda de mão de obra para a indústria e a pressão política dos fazendeiros do sudeste do país, acordos internacionais que proibiram o tráfico de escravos e a política interna de embranquecimento da população brasileira. Qual a alternativa correta? Alternativa A, uma política nacional de atração de mão de obra para a lavoura e a transformação sociais provocadas pelo capitalismo na Itália e no Japão. Então a gente tinha, né, uma necessidade de mão de obra e a gente tinha também um excesso populacional e transformações que estavam ocorrendo na Europa que faziam com que essa população viesse para cá. Beleza? Na número 3, em 4 de setembro de 1850, foi sancionada no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz, ministro da Justiça, que aboliu o tráfico negreiro em nosso país. Em decorrência dessa lei, o governo imperial brasileiro aprovou outra, a Lei de Terras. Entre as alternativas a seguir, assinale a correta. A Lei de Terras facilitava a ocupação de propriedades pelos imigrantes, já está errada, né? O objetivo era justamente ao contrário disso, impedir que eles pegassem essas terras, né? A Lei de Terras dificultou a posse das terras pelos imigrantes, mas facilitou aos negros libertos? Também já está errado, né? A gente sabe que não houve nenhum incentivo, nenhuma política de acesso à terra para os ex-escravizados. O governo imperial, temendo o controle das terras pelos coronéis, inspirou-se no Act Homestead americano para realizar uma distribuição de terras aos camponeses mais pobres. Sem dúvida, essa aí também está errada, né, pessoal? Não houve essa distribuição de terras. Então vamos ver a letra D. A Lei de Terras visava aumentar o valor das terras e obrigar os imigrantes a vender sua força de trabalho para os cafeicultores. Exatamente essa aí, né? Então era uma lei com o objetivo de dificultar a posse de terras. Pessoal, as referências que eu utilizei. E é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Beleza? Até a próxima. Valeu!